de volta com o Horizonte Debate ao vivo. E hoje falamos sobre o ano do laicato, que é uma celebração, que é uma chamada para que os leigos participem do trabalho da igreja e a gente converse sobre o clericalismo, sobre as pessoas simples que atuam sendo sal da terra e luz do mundo. Só puxando um gancho do último bloco, quando a gente fala, talvez que a impressão, Rodrigo, é de que o barco está meio que andando sem leme, sem rumo, falta um movimento que, por exemplo, nas comunidades eclesiais de base, por exemplo, eu lembro da minha avó, das minhas tias-avós que tinham esse movimento muito vivo, né? Falta algo desse tipo? É possível citar aqui agora, em Belo Horizonte ou na região metropolitana, um movimento bonito, Herbert, de leigos que estão sentando para poder fazer o bem para os outros, para falar da palavra de Deus, para se formarem? Tem um movimento desse tipo? Tem. Diga, professora Aura. Bom, eu vou falar daquele do qual eu participo, né? Não é exatamente um movimento, é um projeto da Arquidiocese, é o projeto Teologia Viva. Sim. Nós começamos em 2005 a fazer a programação, né? Ajeitar tudo. Em 2006 foi implantado na Arquidiocese. Em 2007 saiu a campanha da Fraternidade sobre a Amazônia e os bispos pediam ajuda para a formação de leigos. Sim. Então, nós fomos para lá e ficamos até ano passado. Nós visitamos a Amazônia de fora a fora, de Tabatinga à ilha de Marajó, sabe? E os nossos leigos continuam aqui na Arquidiocese, em Araçuaí, em Medina, e doam o tempo livre deles. Qual que é a importância, professora Aura? É claro, doar, mas doar com qualidade. Sem dúvida. Com compromisso. Lógico. Qual que é a importância da formação nesse caso? Exatamente. Esse é um movimento de egressos do Cefap, Sim. que é o Centro de Formação de Agentes de Pastoral aqui na PUC Minas. Na PUC Minas, e dos egressos das Paulinas, do SAB, o Serviço de Animação Bíblica das Paulinas. E nós continuamos com formação para esse povo que já tem muita formação. A gente continua. Toda semana tem um curso de aprofundamento aqui na PUC, nós estamos tentando abrir também na Praça da Liberdade, e essas pessoas vêm para continuar aprendendo, continuar aprofundando. E uma vez por semana ou a cada 15 dias, eles vão repassar em grupos, né, nos núcleos esparramados aí pela Arquidiocese. Senhores. Eu acredito que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é uma expressão que tem sido usada pelo Papa Francisco e replicada em nossas comunidades, que é a igreja em saída. Isso está muito presente no documento. Então, quando a gente fala da atuação do leigo na sociedade e no mundo, como sal da terra, como sujeitos eclesiais, que é o que o documento fala, nós vamos identificando, assim, as várias funções, as várias atividades e as várias transformações sociais que os leigos vão causando no mundo. E acho que isso é importante destacar. Então, nós temos leigos ligados a instituições do governo, leigos envolvidos na política, que também é fundamental. Nós temos pastorais com leigos, como a Pastoral da População de Rua, que eu conheço muito bem aqui em Belo Horizonte, que tem um trabalho magnífico. Mas nós temos a Pastoral da Saúde nas nossas comunidades e até grupos que se organizam para algumas atividades para além daquilo que é próprio das pastorais, dos movimentos, da ação, como os vicentinos. Então, nós temos ações de leigos, cristãos leigos, engajados em outras instituições e outros grupos, fazendo o bem, promovendo o bem. Acho inclusive, se a gente pensar em termos de combate à corrupção, né? Quantos não foram os leigos que se organizaram em torno das igrejas para poder aplicar leis de ficha limpa, por exemplo, ou discutir junto das arquidioceses, né,
com relação à responsabilidade política, por exemplo, né? Professor Rodrigo, tem um exemplo legal para a gente? Eu acho muito importante isso que a Aura está falando, né? Quer dizer, a partir da sua pergunta, que é a questão da formação, né? O Brasil teve uma grande história de grandes leigos, né? Que tiveram atuações e de grandes intelectuais católicos, né? Que desempenharam papéis muito importantes na história da República, né, brasileira. Isso veio se perdendo, né? Se perdeu muito e é muito importante, né? Quer dizer, essa igreja em saída, né? Que o Everett está falando. Essa frase é tão bonita. Pois é tão bonita e que nos chama uma responsabilidade muito forte, que é o que eu estou levando, né? Então, quer dizer, não é... Que igreja é essa que sai? Né? É o leigo que está saindo, está sendo chamado a essa saída, agora o que ele está levando? Isso é uma responsabilidade muito grande, e aí não é só a formação, quer dizer, existe uma perspectiva, primeiro é a formação e outra coisa que é junto e que é fundamental, que é a espiritualidade. Né? Porque o que é isso? Quer dizer, é só formação, é simplesmente um saber intelectualizado e tal? Não. Quer dizer, é um testemunho, né, agora, ligado a uma espiritualidade. Olha né? que pergunta legal da Sônia de Raposos. Para você, telespectador do Horizonte Debate, ajuda a gente, participa com a gente aqui. A Sônia de Raposo pergunta o seguinte: boa noite, Sônia. Para que o leigo possa atualizar de forma a ser sal e luz do mundo, qual é a importância dos movimentos e pastorais na busca do sentido de pertença à igreja? Sônia, eu quero puxar esse gancho para uma figura leiga que às vezes toma posse de determinadas pastorais e espaços na igreja. É o que a gente conversava, né, Áurea? É aquele leigo que é o dono da chave da porta, da chave do banheiro, da chave da pastoral, e ele não divide nada com ninguém. Sim. Toda igreja tem um prefeito. Exato. E isso Papa Francisco chama de doença curial. No documento 105 aparecem essas doenças, né, que ele elenca, são umas 12 doenças. Não é a observação do psicólogo, inclusive voluntário, sim, leigo, como voluntário na minha comunidade. Mas sim, eu às vezes acho que há um certo amargor de algumas desses doentes clericais. Exato. E é muito triste, porque vejam, eu digo sempre, né, quando eu vou falar para grupos assim, muito inseridos na igreja, gente, vocês já acharam algumas pessoas e estão preparando essas pessoas para fazerem o que vocês fazem bem melhor do que vocês fazem? Porque, gente, esse é a nossa vocação. Os cristãos não é para fazer as coisas morrerem todas neles, é para criar novos sim, cristãos, né? Gerar novos cristãos comprometidos e que trabalhem melhor do que nós. Com certeza, professor Áurea. Eu queria tomar um pouco do programa, porque a Sônia de Raposo eu conheço muito. Que alegria! Para ela. Que alegria! Tem uma turma assistindo, né? Meus pais são de lá. Então, eu vejo que dessa questão de dificuldade, principalmente nas igrejas, muitas vezes da posse, né? Eu lembro em Sabará, eu morei lá um tempo, o pessoal tinha costume de falar o padroeiro, como se fosse a pessoa que tomasse conta da igreja ou de determinada pastoral. A gente falando da igreja em saída e a Sônia perguntando sobre os movimentos, as pastorais, eu acho assim, o cristão leigo, ele precisa olhar para o seu modelo de laicato, né? Para o seu modelo de leigo, sim, o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único sacerdote, mas no templo ele ocupou funções de leigo. E ele foi aquele homem que foi às vilas, ele foi uma igreja de saída. Né? Ele quis se encontrar, porque a igreja de saída, a meu ver, é uma igreja que se encontra no interior, no seu interno, mas é uma igreja que se encontra também com outros em outros ambientes. Então, se fazer próximo, como esse Jesus fez, né? Estar perto daqueles que ninguém queria estar perto, abraçar aqueles que ninguém queria abraçar, amar aqueles, sobretudo os inimigos. Então, eu acho que essa é a missão do leigo, sabe? Sim. Na igreja. Essa saída mesmo, essa busca. Professor Rodrigo, essa figura, esse leigo amargo, ele afasta muito, né? Ele não agrega, sim, muita coisa. Eu fico imaginando esse sacerdote, esse Jesus, chamando
Vamos pensar ali os 3 mais próximos dele, Tiago, Pedro e João, e apontando para a multidão lá embaixo, fala assim, olha aquele povo sofrido, olha o tanto que ele precisa de vocês, mas olha o tanto que vocês não podem tomar posse de mim e achar que vocês são os únicos. Exatamente. Né? Porque essa igreja em saída de pensar, eu estou imaginando, é claro, a minha querida paróquia de Nossa Senhora do Rosário. O sujeito que acaba a missa no domingo e ele pega a hóstia sagrada e vai levar para o doente ali perto, que não pôde ir à missa. Isso é bonito demais na conta, hein, Rodrigo? E isso é muito interessante observar, assim, na história do Brasil, os leigos foram fundamentais, né? As irmandades. Sim. Né? Quer dizer, o Brasil, a imensidão do país e sem a quantidade necessária de padres, quer dizer, os leigos foram muito importantes, faziam as festas, faziam, né, atividades, ajudavam as pessoas em todos os lugares, né? Quer dizer, não tinha padre, os leigos estavam lá. Então, é uma tradição também brasileira muito forte essa questão do leigo, né? Que é preciso também relembrar isso e trazer agora com muito cuidado para não cair nessa questão da posse aí, né? Professora Áurea, professor Rodrigo, professor Herbert, que alegria tê-los aqui. Nossa, mãe. Alegria é minha. Que programa lindo. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua participação pelo WhatsApp e a sua audiência. Estelita, que eu encontrei lá no CCBB. Obrigado pela sua companhia. Te espero com as suas perguntas e opiniões na próxima quarta-feira, ao vivo. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.